Pensando aqui em uma determinada localidade onde a rocha ela é muito presente, antes da gente começar qualquer tipo de projeto, é importante entender o que vai ser feito daquele maciço, né? Vamos pensar numa situação bem comum na mineração, né? Que são as aberturas das cavas. Então, inicialmente, eu tenho lá a minha superfície, eu estou prospectando e identifiquei lá um alvo mineral. E eu preciso agora fazer com que esse meu alvo seja alcançado. Para esse alvo aqui ser alcançado, eu não consigo descer, né, em aspas, né, até ele diretamente. Eu preciso ir progressivamente escavando essa região e chegar nele. Mas aí eu posso escavar isso de qualquer maneira? Ou seja, será que é fácil, por exemplo, ó, eu tenho aqui, né, o meu minério. Eu poderia fazer isso aqui? Vem, localizo ele mais ou menos aqui e faço um corte aqui, ó. Pá! Eu posso fazer isso? Complexo. Por que eu não posso? É o seguinte, gente, a gente tem que lembrar da história de formação desse maciço rochoso. Ele foi formado ao longo de milhões de anos. Então a gente tem que imaginar que quando isso aqui, né, se consolidou, ele ainda pode ter sofrido ali inúmeros esforços, né, compressivos, distensivos, ele se deformou, as porções que não conseguiram se deformar desse maciço romperam, criaram descontinuidades, né? Só que esses esforços, eles são progressivos, são lentos, se eu comparar com isso que eu quero fazer aqui. Onde que eu estou querendo chegar? Se eu faço uma escavação direta aqui, o maciço, ele basicamente está entendendo que ele perdeu imediatamente toda essa região aqui dele. E o que ele vai tentar fazer? É óbvio, ele vai tentar ocupar esse espaço novamente, ó. Então, quando ele tentar ocupar esse espaço novamente, ele vai solicitar a resistência e deformabilidade, né, de seus componentes sólidos ali, desse arranjo de componentes sólidos, das suas descontinuidades, para poder resistir a esse buraco que vocês abriram aqui nele. Se ele não resistir, o que vai acontecer? Ele vai se deformar até um certo ponto e depois que ele se deformar, ele vai romper, né? E aí a gente já sabe que pode gerar um impacto, né, muito grande dentro do nosso projeto. Esse mesmo tipo de comportamento, ele também é observado quando nesse segundo exemplo, a minha escavação é subterrânea. Então eu tenho aqui um túnel, ó, por exemplo. Se eu pensar no processo de formação, processo geológico de formação desse túnel, que tem lá um papel importante da rocha intacta, tem um papel importante da descontinuidade, se eu abro uma escavação nele, o que vai acontecer? Ele vai tentar ocupar esse espaço que você tomou dele, ó. E é claro, tudo isso vai depender do tipo e da qualidade dessa rocha. Se essa rocha for competente, pode ser que você não tenha problema algum durante a sua lavra subterrânea. Agora, se essa rocha for incompetente, pode ser que após algumas horas você comece a ter colapsos de partes ou total do túnel. Então, para que a gente possa tomar uma decisão de como seguir frente aos dois tipos de projeto, é importante entender as propriedades geomecânicas desses materiais rochosos, alimentar modelos pensando sempre no seguinte: em um processo de desconfinamento, ou mesmo se no meu caso aqui, ao invés de eu fazer essa escavação, eu simplesmente vou utilizar esse meu maciço e construir o quê? Uma pilha aqui, ó, de estéreo, por exemplo, de estéreo rochoso, né? Ou seja, eu tenho agora um carregamento nesse meu material aqui da fundação. Ou seja, pensando em um estado de confinamento, né, para essa região aqui da minha fundação, eu tenho que pensar em um ensaio triaxial, né, numa condição de confinamento,
E se eu estiver pensando aqui no meu projeto do meu túnel, eu posso utilizar o Insight Axial numa condição de desconfinamento. Então é muito importante, né, a gente entender qual que vai ser o objetivo do nosso projeto e principalmente se esse projeto possui fases, porque pensando num contexto de mineração, às vezes eu tenho uma região que vai ser carregada para depois ser descarregada, tanto pela remoção do material quanto por uma escavação posterior. Daí a importância da gente entender a mecânica de rochas aplicada. Bom, espero que tenham gostado, é só uma palhinha aí do que muito que a gente tem a falar, mas outros conteúdos técnicos podem ser acessados nos canais e redes sociais da Academia da Mineração. Até lá!